muito boa tarde. No próximo dia 10 de abril, a TV Brasil vai estrear uma nova programação e o Sem Censura não podia ficar de fora. Nós voltaremos com muitas novidades. Enquanto isso, vocês vão rever nessa semana momentos especiais aqui do Sem Censura. Hoje, por exemplo, nós teremos Rogéria, Tony Ramos e William Bonner, não é isso, Bruno? É isso, Vera Barroso. O Astolfo Barroso Pinto, ou Rogéria, como era nacionalmente conhecida, esteve no Sem Censura em 2017 e conversou com Vera Barroso. Essa a gente viu de perto. É isso mesmo. E a artista lembrou da sua relação com a mãe e também contou que teve consciência da sua orientação sexual desde criança, Kátia. Pois é, pessoal. E ela veio ao programa para falar sobre o documentário Divinas Divas, dirigido por Leandra Leal, da sua participação no teatro de revista e também dos shows no exterior. A Leandra fez um filme muito bonito. E a importância de falar do filme é o seguinte: ninguém fala mal do filme e todo mundo sai chorando. É. Mas ela é genial, uma atriz maravilhosa. Eu falo para ela sempre, traga o Oscar. porque ela falou assim, você não quer saber, parece que eles querem levar, porque já ganhou os 5 prêmios. Claro. Quer levar o show para lá de menina, meu 74. Eu quero que ela traga como diretora, carinhosa, não tenha gritos, sabe? Ela trata todas vocês, porque ela são foi 6, criada né? entre nós. Como a família dela. É. São as mães dela, As assim, mães. no sentido Isso. lato senso. E ela diz que ela adora quando... Menina, eu conheci você pequenininha. Todo mundo só diz isso pra ela. Conheci você pequenininha. E eu brincava e chegava perto dela. Isso foi ela que me contou, porque ela era muito menininha. Diz que eu peguei as maçãs e fiz assim, Scarlett O'Hara, querida, na cena que ela vai pro espelho, que é pra ficar Ela rosadinha. faz assim. Isso. Então, uma menina muito talentosa, que, poxa, uma atriz, um monstro, como diriam os franceses, bête de scène. Agora, arrumou o caminho de diretora, que bom! A gente está muito feliz. O resultado ficou muito lindo. feliz, porque todo mundo para dizer que coisa, que beleza, que sensibilidade que ela teve de tocar nesse assunto. Mas também a gente só foi porque sabia que era Leandra Leal na direção. Já lançou, está em cartaz Tá em e cartaz. está tendo sucesso. Posso falar? Pode. Telespectador querido, leve, principalmente o homofóbico, para ver o que é. É muito bonito e vocês não podem perder. Levem lencinho, yes. Aliás, a respeito de homofóbico, eu estava lendo vários trechos do livro que conta a sua vida. E aí tem uma coisa que eu acho muito fina. Aliás, você é uma pessoa muito inteligente. E então tem observações suas muito francas, muito pouco hipócritas, sempre muito inteligentes. Você diz assim, todo homofóbico tem um viado enrustido. Tem. Só que é um viado mau. Mal, E isso é uma definição muito boa da homofobia. Não, eu estava vendo Bial. Posso falar, não posso? Pode tudo. E, de repente, eu olho aquele garoto, o irmão do Luciano Huck. Eu fiquei assim, meu Deus, que horror! Meu Deus, se eu não tivesse a mãe... Quem é esse rapaz? Não É o Fernando Grosstein. Eu não conheço. Eu falei, meu Deus, mas ele novo. teve muita coragem. E o Luciano, maravilhoso, encampou ali. Deve ser horrível você ter que esconder. Eu não, minha filha. Minha mãe disse que aos 2 anos eu puxava um pano. Eu já me sentia Ziegfeld Follies. E nunca tive problema, porque quando eu digo para as pessoas, eu não tenho uma vida triste, porque as pessoas vêm perguntar, o mundo está tão inóspito, você deve ter sofrido muito. Não, querida, sou filha de Bette Davis. Eu batia nos garotos todos. Lá em Cantagalo? Não. Mamãe foi me parir em Cantagalo, quase morri, foi tirada a fórceps, porque meu avô, Astolfo Barroso, era uma coisa assim, fantástica. E ele dizia para minha mãe assim, Eloá, você teve o melhor filho da família. E conversava comigo, nasci e o médico disse, vou tentar salvar sua filha. Mamãe estava perdendo muito sangue.
Aí veio o tal do Fórceps, tinha 2 padres. Então, terra de Euclides da Cunha, você sabe que lá tem uma bica que se beber da água vira gay. Não sabia! Eu não bebi da água. Cantagalo, queridos, maravilhosos. Olha, eu não bebi da água, mas, ó, saí. Sabe, Fórceps, eu acho que eu devo ter... Saí, e foi uma coisa fantástica ter o nome do meu avô, porque se não fosse Astolfo, seria Edmundo, aí eu me matava. É muito macho, Edmundo, maravilhoso. Aliás, fazendo comentários muito bem. Edmundo, já imaginou, Rogério, se chamar Edmundo? Agora, Astolfo Barroso Pinto, eu já me sinto... Zélia Hoffmann, na maquiagem, falou assim, meu filho, muda esse nome. Mas por quê, Zélia? É muito executivo. E tem um diretor aqui chamado Astolfo, bota Rogério, Bombay de Carnaval, aqui, que era o Teatro República. Aqui no Teatro República? Aqui no Teatro República. Tira o primeiro lugar com a fantasia que era mais cara que a minha. Mas eu estava de dama de noite, perna de fora. Ah, querida. 20 primeiro anos. lugar, perguntar o nome. O nome, Rogério. Aí o público gritava, Rogéria, Rogéria. Em seguida, ao empatar, uma menina que tinha uma roupa muito mais cara e era luxo, eu fui atrás dela, segurei na mão. Você desculpa, querida, a sua roupa é melhor do que a minha. Ela virou para mim e disse, mas você é uma estrela. Libriana. E foi assim que começou. Num teste. Eu acho que teste é a coisa mais importante, porque as pessoas falam assim, mas sucesso em Paris, sucesso na ONU. Sim, mas quando saí do Brasil, na Espanha, ninguém sabia quem eu era, não, meu amor. Mas você já saiu daqui um sucesso. Brasil, fez Estrela do Machado 3 anos seguida. Pois é. Porque o sonho era assim, fazer show com minhas amigas, que eu nunca vi na Europa. O figurino, eu virei Ato Ferreira, mas ficar com elas, trabalhar com Carlos Machado para ser estrela das mulheres. Tá. Então, as bailarinas do Municipal, inclusive Sueli Antonelli, que é mãe da Giovana, e as meninas me ajudavam muito, porque seria uma frustração se eu não tivesse trabalhado com Machado. Inclusive, Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, é quem escrevia e fez uma música, A Marcha da Bicha Louca. Era uma coisa fantástica. Em 69, aí eu fui para a África, Luanda, Moçambique, Beira, Portugal, troquei o Trader-Sec, Espanha. Aí as pessoas dizem, aqui você não vai trabalhar, porque só pode trabalhar sex change. Tá. Tem que ser mulher. Tudo bem, 10 dias. Tudo bem. Quer dizer, na Europa se fazia muito A cirurgia. A cirurgia. A cirurgia, Aí a minha amiga chegou, a Brigitte chegou de Nova York e falou, ela não está trabalhando por quê? Porque ela não é mulher. Aí a Brigitte não deu bola para ele e virou para mim e disse, está cantando o quê? What's good is sitting alone in a room? O empresário levantou, pediu naquele dia logo o teste, com os 2 patrões, os músicos me olhando, o que esse cara vai fazer? Estava de homem, de cabelinho cortado. O que esse cara vai fazer? Aí eu dava a partitura, eles não conseguiam. Eu digo, capela! E eu me lembro que o medley era Wonderful com Hello Dolly. Aí, minha filha, à noite, elas chegavam perto de mim e diziam assim, mas você é profissional, né? Só, querida, vim do Brasil. Genial. E aí, esse negócio de vestir de mulher, eu tinha uma amiga mais linda que eu vi na vida, um travesti mais bonito. Hoje é transexual. E ela me dava as roupas. Porque quando ela me pediu para morar com ela, eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar essa tua casa. Quem disse que você vai pagar alguma coisa? Então ela comprava uma bota de Yves Saint Laurent, eu estou falando de 71, 72, hein? Tá. Por 700 francos. E me vendia por 50 no mês seguinte. E as roupas que ela não queria, eu estava no processo de me vestir de mulher. E as amigas ficavam, mas você está imitando. Não compre roupa dela. Eu digo, querida, cala essa boca. Porque aí tem que receber Margot Channing na malvada. E olha só, me diz uma coisa. Nessa época você já sabia que você tinha esse cabelo? Não. Viu? Com esse cabelo... Sabia que veio mais tarde. Né? Esse É incrível. cabelo... Eu fiz coisas para vir aqui no Teatro República. Eu descolorei um dia. Eu já era maquiador da TV Rio. Descolorei. Não entendo de tinta, não entendia naquela época. Peguei mercúrio cromo, passei na cabeça. Agora, e para ir trabalhar depois? Aqui.
Eu passei água sanitária na cabeça e fechei os olhos. Caramba, nem Peraí, José mas isso pra Baker. ficar loura? Não, meu amor, pra tirar o vermelho que não saía. Peraí, mas você queria ser ruiva porque Mercúrio Cromo era totalmente Não, vermelho. é louca. Não, qualquer Louca, coisa, ela adoro. queria. Causar. Eu tinha Entendi. 16, 17 anos. Entendi. Você tá entendendo? E causou, né, Rogério? Causou porque foi muito gostoso, foi logo na Não, Cinelândia. mas ainda um cara- bem que não foi definitivo, né? Porque ela tem um cabelo extraordinário, É, sempre teve. Uma cabeleireira em Paris, Ah. ela dizia, meu cabelo estava curto ainda, ela dizia, você tem muito cabelo. Graças a Deus. De repente, o cabelão chegou até aqui. Agora, e tudo isso é artístico. É. Você está entendendo? As pessoas perguntam, você senta para fazer xixi? Você faz xixi em pé? Eu falei, querido, eu sou geminiana, depende da ocasião. Agora, sou muito Você tem feliz de resposta ser para quem tudo. sou. Você tem resposta para tudo. Você sempre teve resposta para Sempre. tudo. E você nunca deu bola para situação nenhuma que te tirasse Não, de um eixo. não. E você transformou essa... Você é uma atriz, na verdade, cantando. Isso, Agora, você sempre foi muito abusada. muito. Eu batia nos garotos todos. Não, isso quando criança. É. Agora, quando você fazia show em Brasília, é verdade que durante a ditadura você Eu sentou sentei no colo do Golbery. Não É, acredito claro, nisso. sentei. Rogério. Sentei. Você não... Era... Os militares, eu acho que Perigo. não deram bola para os travestis, porque diziam assim, lá vão vocês de mulher, não vão... não. Agora, eu sofri muito pela Zuzu Angel, maravilhosa Zuzu, e que ela dizia, Rogério, meu filho. Então, eu estava alegre, porque estava a estrela do espetáculo, mas Zuzu sofrendo. E ela muito carinhosa, senta ali, Rogéria, como se eu fosse o filho, eu vestido de mulher, como se fosse o filho dela. Ela sempre mandava o primeiro convite para exposição, coleção. Aí eu fiquei apavorada quando ela morre na estreia, não na estreia, na época em que eu fazia com a Gildo alta rotatividade na sucata. Aí eu falei, querida, você viu o que aconteceu? Calma, política, tira da tua reta, senão vai dar. E aí você foi sobrevivendo a essas coisas todas. Foi, numa boa. Agora, tudo isso é minha mãe, né? Acho genial Não, isso, essa noção que você minha tem mãe, de com que a sua 4 mãe anos, trabalhava no laboratório farmacêutico do Exército. Tem uma história que eu adoro, que é do táxi. Essa história eu acho muito bonita. que eu Que dei um o soco. motorista disse... Por que a senhora está chamando a sua filha? Essa história é muito bonita. Por que a senhora está chamando a sua... Como é que é essa história? Que é Não, muito estávamos boa. num táxi e eu Você já não era mais criança, eu mas- conversando com mamãe, o chofer veio aquela mulher, quando ela falou ele chamou a atenção dela. Quando chegou em casa, ela falou, nunca mais vou chamar de ele. Aí foi o Rogério, porque a minha mãe, eu nunca respondi a minha mãe. Eu nunca fiz, mamãe, nunca. E um dia, ela me levava para o laboratório. Eu digo, mamãe, eu tinha 4 anos, eu já era uma menina né, da Broadway. Ela, que nada. Você sentava no colo do general, do coronel, todo mundo gostava de você. E quando eu estreiei, que foi aquele boom, ela forrou todo o vestiário com minhas fotos e as meninas entravam e diziam, Eloá, seu filho é uma estrela. Mas vocês conhecem que ele sempre foi estrela, ele vem sempre aqui, ele vinha. Então essa mãe é tudo. Eu me lembro que eu queria ser o cabelo preto, eu me lembro até embaixo de um pé de carambola. Cabelo preto e muito branca. Aí ela chegou perto de mim e falou assim, meu amorzinho, tira um pouco, tá meio palhaço. Eu queria ser aquela branca, azeda, de cabelo preto. A minha mãe não existe. Minha mãe foi tudo. Ela é responsável Ela é por você responsável. ser uma pessoa bem resolvida, não é? E porque meu pai me raptou aos 3 anos. Ele Ele levou pegou você... do colo da minha avó, vou levar Astolfinho para cortar o cabelo. Minha mãe desquitada, já imaginou, né? Ela dizia, meu filho, mamãe chorou lágrimas de sangue. E aí? Mas ela conseguiu me tirar 3 meses depois. Aí eu vou contar uma história. Aí disse que eu estava um garoto insuportável, que foi me dar banho, eu falei um Você devia ser palavrão. mimado pra caramba, né? Aí eu fui tomar banho, falei um palavrão, ela, pá! Foi ótimo.
Levei muita varada de goiaba nas pernas para estudar. Foram poucas. Se fosse mais, estaria formado por Harvard. Porque eu e meu irmão eram bagunceiros. Então, um tio ali perdendo tempo conosco, de 8 ao meio-dia, preparando para o colégio, e os dois, meu irmão machão e eu, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. Yes. E sabe, e uma infância gostosa, com 40 tios machões, um deles me pegou dançando mambo, e no final da vida dele eu falei, você lembra? Ele falou assim, eu sempre soube que você era artista. Então, eu não tenho isso, você sempre foi artista. Agora, minha mãe me dizia uma coisa, mesmo que eu não fosse sua mãe, você é terrível, minha filha. Isso é muito gostoso. A minha mãe me deu tudo. Eu saí de dentro de uma mulher. Eu, quando vejo mulheres espancadas, eu quero morrer. Porque é horrível, porque as mulheres nos colocam na vida. Eu tenho fãs homens, muitos. Mas as mulheres... É engraçado, né, Géria? Você sempre passa isso para as mulheres e para os homens. Claro. Você passa uma mulher sensual, mas você passa que você é mulher pra caramba e você é macho pra caramba. Caramba, sou. Né? Sou. E tomei muita... No melhor sentido, inclusive, quando a Claro. mulher é muito macho também, né? Claro. Eu acho. Então, é nesse sentido. Por Você exemplo, consegue isso, e isso é muito agradável. Eu acho que, como exemplo, qualquer garoto que seja gay, que tenha vontade, eu acho que você é uma coisa que... Mas hoje, Vera... dá uma esperança gigantesca. Mas hoje é mais difícil. Não Você é, pega não. um caroto, Não pode ser. um caco de vidro na mão, Não hoje pode em dia... ser pior. Não Será? pode ser pior do que na minha época, do que na E sua. minha filha? É porque você é bem Dura, né? resolvida. Olha, eu me lembro que eu fui comprar Não um pode ser. saco de batata inglesa e vim subindo assim, na Rua Norte, em Todos os Santos, subindo. Aí o garoto brincou comigo. Quando ele passou a mão no meu derrière, eu botei as batatas assim, dei-lhe uma coça. Porque eu enfrentava. Mas você é isso. Eu digo, sim, e daí? Ela Os enfrenta. garotos tinham medo de mim. E essas unhas é para arrancar um naco. A apresentadora Lúcia Leme entrevistou o ator Tony Ramos em 1993. Na época, ele apresentava o programa Você Decide, da TV Globo. Você nem era nascida, Carol. Ai, Vera, será? Olha, na entrevista, Tony falou sobre a sua paixão pela TV e do respeito que sente pela telinha, Kátia. Isso, Carol. E relembrou os outros apresentadores do Você Decide, que, como ele, também eram atores. E mais, ele não hesitou em responder nenhuma pergunta e comentou sobre a sua fama de bonzinho. Para você é uma coisa nova, apresentador, né? Eu apresentei programa, Lúcia, a minha história é engraçada, é gostoso fazer televisão. Eu estou nisso há 30 anos, né? Exatamente 30 anos fazendo televisão. Há uma identidade minha com esse veículo muito grande, eu sei disso e gosto de fazer, tenho muito respeito para a televisão e acho que a televisão ainda busca e vai continuar buscando linguagens que a própria sociedade vai te dando como informes, como signos novos, né? E eu não sei, eu fiz um programa de publicidade há muitos e muitos anos na Tupi de São Paulo, em 71, era todos os domingos, mas nós tratávamos de publicidade e por aquelas cadeiras passaram grandes nomes da publicidade mundial, onde nós falávamos da função social da publicidade, etc, etc. Isso ficou 2 anos em cartaz. Depois, quando eu vim para o Rio de Janeiro, acho que você deve se lembrar, eu vim para apresentar o Globo de Ouro e fazer uma novela. E o Globo de Ouro, na época, era um programa semanal com o público. Você veio fazer Espelho Mágico. E Espelho Mágico. Então eu fazia as duas coisas. Era um corre-corre danado, né? Você, Sandra, trabalhava, inclusive, na Globo nessa época, na área de divulgação. Né? Eu lembro da sua chegada. E então eu apresentava o programa Globo de Ouro, mas, enfim, tudo isso era gravado e não se revestia dessa adrenalina pura, que é o que nós estamos tendo agora. Boca seca, falar ao vivo, né? Daqui a pouco você vai cedendo um pouco e você vai se acalmando. Então, por aí sim é que entra uma experiência, sem dúvida, nova, desafiadora, porque você tem que fazer, como você decide, uma conversa com o seu espectador de uma maneira clara, franca e de uma maneira que você não possa, em nenhum momento, induzi-lo a qualquer resposta, né? Entre o sim e o não.
que o programa propõe. Mas como é que propõe. isso? Te dá um texto ou você... Não, existe um roteiro, claro. Existe, um você roteiro. segue. Eu estudo aquele roteiro, eu decoro o roteiro. E você toma parte do que vai ser decidido, quer dizer, o que está em questão também, né? Não, eu não tomo parte em decisão nenhuma. Você não eu entendeu. apenas assisto o programa na reunião de pauta. Qual vai ser a pergunta que você vai antes, fazer, né? Tem uma reunião de pauta e a gente assiste o programa. E a dramaturgia, como o programa é, de fato, de ficção, ou em cima de ficção, é evidente que N casos mostrados ali, ou N histórias, poderão ter identidade popular em algum momento, mas é a partir dessa proposta, e daí o sucesso do programa, e daí ele ter sido vendido pela divisão internacional muito. Hoje você vê, a Suécia tem Você Decide às 7h30 da noite. É porque ele tem um formato, curiosamente, interativo. A participação do público. Ele é absolutamente interativo, né? Então, eu fico, lógico, sabendo do que se trata o programa, e tem aquele texto, aquele roteiro, existe um roteirista final para o texto final da apresentação, mas é evidente que as praças onde a Virginia Novick vai entrevistar as pessoas, isso determina um outro tipo de surpresa. Você, às vezes, é tomado de surpresa por uma pergunta que alguém faz lá na praça. Então, o improviso do ao vivo começa aí, né? Eu estou me acostumando agora, o Fagundes estava mais acostumado com o programa. Eu estou me acostumando agora, quando eu estou voltando de São Paulo, e as pessoas na rua, é impressionante. Então, é uma coisa assim, do moço lá da ponte aérea, que está fazendo o check-in da passagem. Ele dá opinião. Ele fala, rapaz, eu não sei não, viu, se eu ia entregar meu pai. O programa da última semana, desse última quarta-feira, falava sobre isso. Falei, pois é, você não ligou para lá. Então, tem isso, porque ele fala, na minha casa, minha mãe dizia isso, eu falei aquilo. É um programa interativo, não tenha dúvida, é isso, né? Você ia falar comigo, se desculpa. Eu ia perguntar o seguinte, bom, do ponto de vista técnico, deve ser desafiador você ter que apresentar um programa que tem equilibradamente esses elementos, né? O programa ele é interessante porque as pessoas interagem, ele é interessante porque tem uma história de ficção, ele é interessante porque surpreende no clímax com uma saída que pode ser diferente da que você teria a opinião, né? Claro. E é diferente por ser ao vivo também. Claro. E você tem o Vomor Chagas, né? Lá no teu calcanhar, e tem o Antônio Fagundes, do ponto de vista técnico da apresentação, da forma de falar, do jeito de olhar a câmera, até da tranquilidade de condução. Então, a pergunta número 1 que eu faria é se isso, de alguma maneira, claro, você é uma pessoa de personalidade, com muitos anos de experiência, talvez ali exija mesmo isso, né? Primeiro é isso, se você, ao olhar os seus colegas, você viu, poxa, aquilo quero trazer para mim, aquilo não, primeira coisa. A segunda, concretamente, é que tipo de imagem fica para você como ator, justamente na rua, sabendo que 2 outros colegas apresentaram, quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, um outro colega vai apresentar no seu lugar. Ou daqui 3 meses, né? Não é? Não sei. A televisão tem uma rapidez tão... Não é? Então, essas 2 perguntas. Perfeito. Olha, eu te respondo com a maior franqueza. Eu, em nenhum momento, procuro me inspirar naquilo que foi feito, senão seria uma armadilha até perigosa, demais. Tem armadilhas que você pode olhá-la e falar, não, aqui eu não piso, eu piso para cá, e só machucar um pé. E tem outras que você fala, eu vou tentar, e você vai lá para baixo, né? Eu acredito sempre que você tem que ser necessariamente você. Num programa onde a proposta é esta, de conversar com uma lente que para muitos pode ser uma coisa tão fria, tão impessoal, para mim não é. Eu aprendi nesses anos todos que a televisão, como é ir para o teatro toda noite lá no Clara Nunes, quando eu me chego e me preparo com 1h30 antes para o meu espetáculo, da mesma maneira eu vou para aquele estúdio. Pode parecer uma coisa tão pomposa, tão formal da minha parte, e se pensarem isso, paciência, mas não é nada de cerimonioso ou sacerdotal, é apenas no que diz respeito ao público, que eu tenho muito grande. É um respeito forte pelo público. Eu acho que eu tenho que ter a minha emoção plena, mesmo apresentando como ator. E quando eu vou para as ruas, como você disse, não tenha dúvida que eu não subestimo também o público, porque ele sabe mais do que ninguém quem é este cidadão, sob o aspecto do Antônio, do Tony, do Tonico, como me chamam na televisão, enfim. Eles sabem discernir muito bem. Eles sabem quem é o Tony lá no personagem do Bebê a Bordo, que era uma novela que tinha uma proposta absolutamente caótica, tal, de fórmulas de linguagem, etc. Como sabe do Sorriso do Lagarto, do João Baldo,
como sabe da novela Felicidade, que tinha um personagem muito formal, dentro de uns princípios éticos e, enfim, de vida. Esse público, vamos chamá-lo de noveleiro, ou que acompanha mais a miúde novela, ele sabe definitivamente. Houve uma época até que eu, preocupado com aquelas transformações todas que o país sofria, anos 70, estou dizendo, eu tinha um discurso comigo mesmo que era o seguinte: será que isso não é alienante demais para esse público e tal? Eu tinha esse discurso, assumo isso, tinha essa preocupação. Até que um dia um homem, não vou dizer o nome porque ele nem sabe, vou só citar o que ele me disse, mas um político famoso em São Paulo me disse: meu filho, não confunda as coisas, porque na hora de votar, o que tiver aqui doendo no bolso ou na barriga, o cidadão vai votar de acordo com suas necessidades, ou pode votar certo ou errado, esse é outro assunto, mas ele vai votar fruto da sua revolta ou da sua necessidade de mudanças, né? A partir dali eu entendi que há um momento em que esse cidadão cansado, muitas vezes espizinhado pela vida e por tantas situações difíceis que o país mesmo oferece a ele, ele chega em casa e quer o entretenimento. Eu não estou sendo aqui também muito simplista na minha análise, não, e nem poderia ser. Mas não tenha dúvida, Cida, de que muitas vezes esse público ele é sábio, ele tem um discernimento tão claro que muitos de nós que fazemos parte de comunicações ou a mídia impressa não tem sequer um pouquinho de ideia do de quanto ele faz esse discernimento, de quanto ele separa o artista, o personagem e um apresentador no caso, né? É evidente que tem as confusões, é evidente que tem muitos daqueles que são mais humildes na sua formulação de pergunta ou na sua abordagem, até por timidez e tal. Ele diz: você não pode botar uma história assim. Eu sei de uma história, eu falo: não me conta história nenhuma, porque eu não sou Ninguém escritor. Ninguém te pediu para cortar o cabelo não, né? Ficar careca não. Eu não sou o escritor, né? Eu não sou escritor. Mas tem muitos que acham que eu poderia escrever uma história, ou ouvi-lo aqui e contar a história dele. Já houve isso, né? Agora, Tony, você acha que se aplica a você? Até é curioso, quando a Lúcia te apresentou, ela falou a cores e ao vivo, né? Quer dizer, eu tenho a impressão que você, talvez se aplique a muitos atores até, mas eu tenho a impressão que você, no Brasil, tem alguma coisa de mitificado, né? Eu? Sim. Por que não? Será que você acha que não? Você acha que o Brenner tem essa capacidade de fazer esse discernimento todo? Inclusive o tipo de personagem que em geral você faz, quer dizer, traços de caráter, personagens bons, quer dizer, eu fiz muitos personagens, Beatriz, do chamado perfil heróico, né? Exato. Muitos. Não fica um pouco por aí o seu mito, assim? Quer dizer, eu não consigo imaginar esse discernimento. Há muitas vezes uma confusão natural, como eu disse há pouco, muitas vezes há essa confusão natural do cidadão, do personagem lá heróico ou romântico por excelência, e também pode haver essa mistureba toda aí, às vezes, e formar um mito. Mas quando eu tenho a oportunidade de falar tão francamente, sem buscar palavras e espontaneamente me manifestar, como eu estou fazendo aqui, ou numa entrevista para um jornal ou revista, fica claro isso para o público. É isso que eu estou tentando dizer, eu tentei explicar para o Sidney e estou tentando passar para o espectador. Quando você se posiciona, parece que há um certo colocar no lugar as coisas, compreende? Isso aprendi com o tempo também, que você consegue dizer: olha, eu não sou o herói que vai dar um pulo da janela e salvar a mocinha. E também não sou o responsável que vai escrever a história lá, você decide. Portanto, não adianta mandar a história para mim, porque eu não vou resolver isso. E também não sou isso ou aquilo que você imagina que o personagem é de fato e que eu seja de fato. Eu sou isto aqui, olha, blá, 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 eu tenho assim, 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 assado, eu tenho isso, a minha família é assim, assim, assado, meus filhos... Talvez também, por eu ter sido... Lúcia foi uma entrevistadora minha pertinaz de algum tempo atrás aí, ela escrevia para o jornal... Para Manchete. Para Manchete. E houve uma época que Lúcia fez uma entrevista longa, comigo, um perfil longo mesmo, de horas de gravação, e eu disse ali tudo o que me perguntou ela, assim como eu digo tudo que me perguntarem aqui. Isto também invade para o espectador uma certeza de que eu não estou me furtando a responder alguma coisa.
compreende? Não, sem dúvida que você diz e sem discutir. Eu fico pensando se o público escuta, né? Porque eu acho que tem eu Eu não subestimo o público, não. O público escuta, sim. Eu estou ouvindo isso tudo aqui, estou aqui ficando de agoniada. O Tony é uma das pessoas... Eu conheço o Tony há uns 20 anos, né, Tony? Por aí. Eu acho que sim, por aí. Olha que você veio para o Rio, né? Eu estou na Globo um pouco menos que isso. Estou na Globo há quase 18, né? Por aí, né? Por aí, E Tony me surpreendeu muito a dignidade, a honestidade, a limpeza, o caráter, a ética, o cuidado que ele tem com ele, o cuidado que ele tem com a identidade dele. Isso não é elogio, isso é a verdade. Ele não mudou, ele tem uma coisa assim, de não mudou. E não muda, eu estou vendo você, hoje eu não converso com você desde que a última vez você veio no Sem Censura, que você mesmo disse tem 5, 6 anos, né? 6 anos. Então eu vejo você aperfeiçoado na arte de ser você mesmo, de batalhar por aquilo que você acredita, né? Então eu estou ouvindo isso e acho que o mito não é nem o personagem, o mito acaba sendo ele mesmo. Você fez uma pergunta tão assim, eu fico... É um horror você falar de você mesmo. E eu sempre tive alguns cuidados em falar de mim mesmo, de uns anos para cá, porque também você fica estigmatizado de alguma maneira. Isso é irreversível. E de alguma maneira fica assim, é bom moço, ele é bonzinho... E claro que há também, em alguns momentos, isso é escrito em jornais ou revistas de uma maneira irônica também. A fina ironia, ela é bem-vinda, mas para se ter uma fina ironia, tem que ser no mínimo uma pessoa de uma qualidade intelectual muito grande para que não fira você, né? Você já fez alguma... Não, perdão, eu só vou ser rápido aí. Estou falando demais, não? Não, pode continuar. Porque aí, de repente, deixa que a hora eu tomo conta. Essa coisa Ela decide. Da fina ironia em cima de você, quando coloca uma tarja sobre você, bom moço, bom rapaz, isso, aquilo, não há dúvida que durante muitos anos isso me incomodava, porque eu lia ou ouvia, eu dizia, uai, eu sou um cara normal, né? Eu digo palavrões, sim, digo. Né? Eu não vou dizer aqui, eu não vou dizer, porque não tem porquê, não tenho essa necessidade de chocar ninguém. Mas se eu der uma topada no meio do quarto à noite, eu vou xingar a mim mesmo, né? Vou xingar mesmo, os mais cabeludos possíveis. É claro que eu sou um cara absolutamente normal, que adoro um vinho, só no fundo mas adoro um bom vinho e tal. De vida normal, de contar anedotas, de ter uma vida como de torcer no futebol, de xingar o juiz, tudo isso. Você ficou ferido por esse rótulo? Que sim, claro que não é ferido. Ferido é um pouco forte. Ficava chateado, incomodado. Ficava, meu Deus, que coisa melancólica dizer isso, né? Tony, eu queria até fazer uma pergunta sobre... Você quer perguntar? E no fundo a gente é um ser humano, apenas que me faz a pergunta e eu respondo. O que é isso? Eu respondo. Você o quê? Você fala mal de alguém? Não. Por que não? Por que não? Não vou falar mal de ninguém. Por que não? Porque isso diz respeito a 4 paredes. Ninguém te incomoda? Claro que sim. Nenhuma atitude te incomoda? Claro que sim. Agora, eu não sou um debatedor, como é que chama? Um mediador de uma mesa redonda, de repente, que tem, ou até na vida pessoal, que eu tenho que ficar cortando a vida dos outros. Eu não suporto fofoca, sabe? Não vem buzinar no ouvido, eu não gosto. Isso meus amigos sabem. Então eu saio. Talvez seja por aí, Beatriz. Acho que é. Você nunca fez um marginal, né? Já. Qual? Já fiz até um estrangulador, mas é que o país... Depois que você é isso que eu falo. O país não é essa palavra, a memória brasileira, ou a expressão, a memória é curta, né? Mas de fato é. E também porque as coisas se diluem com o tempo, é óbvio. Mas na Tupi eu fiz um teleteatro... Não, mas eu não quero essa frase. Essa frase você era pouco conhecido. Você ficou mais conhecido, depois você veio para a Globo, fez mais, chamado ficou muito conhecido como nacional aí, aquela novela da Janete, do Turbante, o Astro, isso. O Astro. E mas dali para cá você fez algum marginal? Marginal? Não. Porque o que é o marginal? É aquele da acepção da palavra? Que é o que vive à margem mesmo, que tem para cadeia amanhã? É isso? Não, isso não. Você tem vontade de fazer? Não sei se eu tenho vontade, eu não fico escolhendo papel, não, Lúcia. Eu gosto que me mas não tem uns sonhos, mas não tem uns sonhos também? Não. Esse negócio de repente gostaria quero fazer o personagem da minha vida, juro que não. Eu acho isso meio chato. Eu gosto que me surpreendam. Eu não gosto de ficar, quero fazer o D'Artagnan amanhã, né? Subir no cavalo e então quero dizer, eu, Silvio, vou romper com tudo aquilo que eu fiz. Não. Eu não me sinto mal também ter feito esses personagens heróicos, não. Acho ótimo ter feito personagens que passavam mensagens altamente positivas. Eu não tenho esses bodes. De todos que você fez, quais que o público lembra mais?
Puxa, é tanta coisa, né? Você quer que eu fale só da Globo, é isso? Porque tem os não se iluda, viu? O público chamado público dos 30 anos para cima ainda me falam da Tupi. Tá certo, tem razão. É claro que sim. É claro, e eu não vou trair esse público e muito menos a querida TV Tupi. Eu acho que tem grandes momentos na Tupi, que era uma empresa adorável, onde nós fizemos novelas que são clássicas, históricas, como Antônio Maria com Sérgio Cardoso, como Nilo e Itananinho com o Juca de Oliveira, como a primeira viagem, novela A Viagem, que tratava de temas espiritualistas, de Ivani Ribeiro, novelas como Vitória Bonelli, né? Claro que o guri de 20, 19, 18, 25, o que ele está falando, mas com certeza seus pais sabem do que eu estou falando, né? E eram personagens fascinantes, fantásticos, novelas ótimas. E na Globo, sem dúvida, com essa penetração nacional dela, novelas como O Astro, o Márcio Rayala, o André Cajarana de Pai Herói, as duas novelas da querida Janete Claire, Os Gêmeos de Baila Comigo, que eu fiz, do meu querido amigo Manuel Carlos, o João Vitor e o Quinzinho, novelas como O Abel de Sol de Verão, onde eu fazia um deficiente auditivo, né? Como é que vamos esquecer do Reobaldo, de Grandes Sertões Veredas, que eu fiz com a direção do Walter Avancini, como me esquecer do Jorge, Primo Basílio, que Daniel Filho brilhantemente dirigiu, como é que eu vou me esquecer do Sorriso do Lagarto, desse romance fantástico do João Baldo. Eu não posso me esquecer de novelas que me deram uma experimentação absolutamente diferenciada e que me premiaram, com prêmios efetivamente, como Bebê a Bordo, né? Enfim, é difícil. Eu acho que o público vai se lembrar do grande sucesso que foi aí recentemente A Rainha da Sucata, com Regina Duarte. Isso está muito presente para o público, como está uma das novelas que mais vendem na TV Globo neste momento, que é Felicidade, também de Manuel Carlos, que eu fiz com Maitê Proença o ano passado, e que teve 210 capítulos. É difícil, mas é um difícil prazeroso lembrar, e eu tenho certeza que esse público está identificado, vai se lembrar, pelo menos dizem para mim, na rua, nessa abordagem do cotidiano minha aí, né? Os meninos estão crescidos, né? Os meninos é uma delícia. Para mim, eu falo isso mesmo. Os meninos estão em casa, como é que estão eles? Mas eles me levam no colo. Idade? O Rodrigo vai fazer 23 e a Andréia tem 21 para 22. Enfim, o Rodrigo tem 22 e a Andréia tem 21. Quando eu falo, vai fazer 23, eles dão bronca em mim. Pô, tem 22, pô. Tá bom, então ele tem 22 e a Andréia tem 21. E Lidiane tá boa, né? Seguem casados minha e com muito afeto. Isso. Com muito afeto, com definitivo afeto. Eu e ela estamos ali. Isso aí, é muito gostoso. E vocês lembram do William Bonner quando ele era mais jovem? Não? Pois nessa entrevista de 1989, ele tinha apenas 26 anos, Bruno. Olha aí, Vera Barroso. E ele contou à apresentadora Lúcia Leme como a sua carreira começou na TV Globo. Isso mesmo. Relembrou os programas dos quais participou, falou sobre ética no trabalho, respeito e limites. Kátia, ele também comentou sobre a relação com a família e como leva a vida pessoal. Vamos ver? O que existe é um público para cada telejornal. Então, o Jornal da Globo tem um público mais definido, um público que se tem pelas pesquisas, um público mais sofisticado, um pouco mais elitizado. E pelo horário em que entra o jornal, não tem muito sentido a gente dar uma leitura para as notícias no estilo hard news típico do Jornal Nacional, por exemplo, que é uma leitura batida, manchetada e forte. Quer dizer, o texto do Jornal Nacional é diferente do texto do Jornal da Globo. E a apresentação, na mesma medida, tem que se dar de forma diferente. Até porque tem uma mulher, né? Até porque tem uma mulher. Mas eu suponho que o Eliakim teria cavado o próprio caminho. Agora, isso aí é uma orientação da emissora? Não, mas antes do Eliakim entrar, quer dizer, o Jornal da Globo já tinha como característica básica uma diferenciação no tom de apresentação. O Eliakim marcou muito, porque ficou muito tempo fazendo, e ele é um locutor de um talento enorme, e ele personalizou o jornal. Personalizou a ponto de a Lúcia poder me fazer a pergunta que fez. Ela ainda estranhar quando liga. Eu tenho uma impressão de que até os meus pais estranham quando me veem na televisão. E me preocupa ver Eliakim Leila na manchete, nesse sentido. Por que preocupa? Porque eu acho que a gente vai ver a manchete achando que tá vendo a Globo. Sabe como é que é? Vai ver os doizinhos lá, vai dizer, eu tô na Globo, não, eu tô na manchete. Até a gente
descondicionar isso, eu acho que vai levar um tempinho. Mas volta ao que você estava falando, Boni. Não, eu estava falando disso mesmo. A pergunta eu acho que... William, quer dizer, você hoje em dia então constitui com a Fátima o casal, como já disse a Lúcia, Eliaquem e Leila. Não. Um momentinho. Não, é o William amor de e a Deus. Fátima. Você está constituído, você está no lugar deles, já que a gente já falou disso. No entanto, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, pode ser que isso venha acontecer com você e com Fátima também. Você vai considerar uma saída tua do jornal, lá das 11 horas, como sendo um rebaixamento? Ou você vai encarar... Eu estou te perguntando uma coisa que você talvez nem saiba responder agora. Mas como é que você vê? Você está preparado para isso? Olha, desde o momento em que você entra na televisão, e no meu caso, como eu praticamente comecei carreira na Globo, eu tinha 8 meses de telejornalismo quando fui contratado pela Globo, eu aprendi desde então que eu não posso esperar que a Globo vai me colocar neste ou naquele jornal por tanto tempo, por menos ou mais tempo. A dança dos apresentadores dentro dos telejornais segue única e exclusivamente a conveniência da emissora. Não faz parte do meu trabalho dizer eu sou apresentador do Jornal da Globo ou eu sou apresentador do Fantástico. Eu estou apresentando esses 2 jornais. Agora, uma saída eventual, mais diretamente na sua pergunta, uma saída eventual do Jornal da Globo para um outro telejornal, seja ele qual for, não implica necessariamente nessa interpretação de que eu esteja sendo rebaixado ou que eu esteja sendo promovido. A gente tem que se adaptar ao horário determinado. Agora, eu tenho particularmente dificuldade para trabalhar de manhã. Eu de manhã não funciono. Eu já trabalhei de manhã na Globo de São Paulo, já fiz o Bom Dia São Paulo durante um mês, cobrindo férias do âncora, do apresentador Carlos Tramontino. É terrível. Eu só de imaginar o horário em que eu acordava para fazer aquilo, me dá arrepio. Quer dizer, se eu tiver que fazer isso hoje na Globo, eu vou ter que ver. Isso é levado em conta quando vocês colocam esse tipo de problema? Ou seja, eu tenho dificuldade em trabalhar de manhã, enfim, eu prefiro à noite ou à tarde. Isso é levado em conta? Não, eu tenho a impressão de que não. O que se leva em conta é a empatia desse apresentador com determinado público de um horário. O público daquele horário. Acho que sim. Eu tive a oportunidade de fazer todos os telejornais já da Globo, assim, cobrindo férias de um, naturalmente sempre em caráter temporário, né? Eu trabalhei mais tempo no horário do que vocês têm no Rio, o RJTV, era o SPTV em São Paulo, como tem o BHTV em Belo Horizonte, é o Praça, que até outro dia era o Praça 2, agora é o Praça, é o RJ, o SPTV, e assim por diante. Nesse horário, que é um horário muito gostoso para trabalhar, entrando 2 da tarde e saindo 9 da noite. Um horário super agradável, eu acho que eu rendo bem nesse horário e rendo bem à noite. Agora, de manhã eu sou uma lástima. Você trabalhava em que agência? Trabalhava em agência não, ou era eu trabalhei numa agência minúscula, que foi o primeiro emprego que eu tive na vida e que era mais voltada para anúncios de varejo, portanto, não tive a oportunidade de fazer grandes trabalhos lá. Aliás, trabalho grande nenhum, longe disso. E depois trabalhei numa house, que a gente costuma chamar de porão da propaganda. A House é uma agência de propaganda criada dentro de uma determinada empresa para produzir todo o material de propaganda dessa empresa. Então, eu era funcionário da empresa e, ao mesmo tempo, fazia propaganda para ela. Por definição, já não é uma grande saída. Isso era muito mal visto, muito, né? Era e é, não, e com razão. Melhor, porque melhor. Não, existem houses com um nível de profissionalismo maior. Mas, enfim, aí tive a oportunidade de fazer algumas coisas legais. Agora, eu saí da área de propaganda porque eu descobri que o código ético da publicidade tem limites muito mais abertos do que os meus estreitos limites éticos. Então, quando eu me vi confrontado com a situação de ser obrigado a fazer um anúncio para um produto, dizendo que esse produto não era nocivo ao consumidor, e ele de fato era, porque era comprovadamente nocivo, eu achei que era hora de pular fora do mercado, porque aí CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, nada disso vale. O que vale é o teu emprego, que você vai perder fatalmente. E eu, infantilmente, pedi demissão, devia ter esperado até para ser demitido, porque eu embolsar aí alguma grana, mas não, pedi demissão, assim, todo Quer dizer que a propaganda perdeu um publicitário. Não sei se perdeu um grande publicitário, mas perdeu uma pessoa que tinha um prazer enorme em fazer o que fazia. E essa postura, assim, de tomar uma posição até radical contra uma coisa que lhe parece antiética, eu aprecio muito isso, e é fundamentado em alguma postura religiosa ou isso é uma questão assim de respeito ao ser humano sem nenhum colorido religioso? Não, respeito próprio, um respeito a mim mesmo, às minhas convicções. É natural que no trabalho que a gente desenvolve em televisão a gente nem sempre vai poder também estar obedecendo aos seus princípios. Mas existem limites
que a gente que trabalha em televisão, em jornalismo, limites que a gente se impõe para manter por nós mesmos um respeito, um nível mínimo de respeito. Para eu poder olhar no espelho depois e ficar à vontade, não ficar falando, meu Deus, você é um crápula. Então, esse código ético pessoal e que varia de cidadão para cidadão é um negócio que eu levo muito a sério. E eu pulei fora de propaganda por causa disso. Agora, dando só um passozinho, retomando o seu assunto anterior, você disse que hoje a nova escola dos apresentadores participa muito mais do processo do que a simples leitura no teleprompter que seja. Agora é o seguinte, e como ficam os profissionais mais antigos? Eles também estão envolvidos nesse processo? Ou de repente, eles estão ali na emissora fazendo o trabalho que sempre fizeram e vocês estão começando como pioneiros numa outra direção? Os profissionais mais antigos, como você diz, são os melhores apresentadores da TV brasileira. Então, por conta disso, eles têm lugar garantido e, enquanto quiserem ser apresentadores, terão lugar garantido na televisão. O que é enriquecedor para a emissora é poder contar, ao mesmo tempo, simultaneamente, nos mesmos programas, com a participação de profissionais extremamente experientes, como um Cid Moreira, um Sérgio Chapelin, Celso Freitas, Marcos Rúmel, Eliakim Araújo, que agora não está mais na Globo, mas, enfim, com profissionais desse nível e, ao mesmo tempo, poder contar com profissionais que estão começando agora com muito fôlego e com uma vontade danada de se segurar lá, de arrumar, de trabalhar legal, de ter uma participação efetiva. Isso para o jornal, para os programas jornalísticos, é fundamental. Quando você veio para o Rio, você chegou... Esses todos que você citou agora como sendo os antigos, os mais experientes, em vamos algum chamar deles... de mais experientes, porque antigo acho que é exagero. Os mais experientes, vamos dizer assim, em alguns deles você se baseou, você tentou imitar, que você já veio com uma experiência, talvez não tenha precisado aprender muito com eles. Eu tinha uma escola de rádio, né? Eu comecei em rádio. Então. Agora, tem outra regra básica do mercado que é a seguinte... Se eu tentar imitar, por exemplo, um Sérgio Chapelin, eu caio num ridículo, porque nesse mercado só sobrevive com alguma dignidade o profissional que desenvolve para si um estilo próprio e que marca esse estilo. Então, é o exemplo do Eliakim, que marcou um estilo na TV Globo e vai ter o maior sucesso na TV Manchete. Aliás, cada um tem o seu ali, Cid Moreira, Chapelin... Cid, Celso, assim por diante. Até você. Quer dizer, eu estou tentando... Eu já tinha em São Paulo um estilo muito marcado, mas porque o meu vínculo com o jornal era uma coisa mais, diria assim, doentia. Eu fazia todos os dias, durante 3 anos, fazendo todo dia o mesmo jornal sozinho. Você tem condição de personalizar esse jornal de tal forma que o público em casa, de ouvir 2 ou 3 palavras, sabe que é você que está falando. Vamos deixar agora a Globo para lá um pouquinho? Vamos saber se você é casado, solteiro, né? Solteiro. Namora alguém? Está comprometido? Não, no momento não. Está cheio de perguntas aí sobre isso, estão querendo saber. É? Como é que é a sua família, William? Você tem irmãos? Tenho 2 irmãs. Eu sou o filho do meio. Tenho 2 irmãs professorinhas. Paparicadíssimo? Não, por causa do trabalho em televisão, eu tenho uma corujice danada pelos meus pais. Que, por sinal, não estão vendo esse programa porque lá em São Paulo eles não ficaram entra. em São Paulo? Você mora aqui no Rio sozinho? Eu estou morando há 1 mês no Rio. Né? Eu me mudei há pouco tempo. Eu, antes disso, quando fazia jornal lá, eu fazia lá e aqui. Então, todo domingo eu vinha ao Rio e na segunda retornava a São Paulo. Mas quando a Lúcia te perguntou se você é paparicado, talvez pelas 2 irmãs, né? Quer dizer, você família, é o filho, pela família toda. Não, as irmãs não. Não, tem um clima legal em casa. Assim, um clima bem razoável. Eu costumo ir a São Paulo nos finais de semana. No sábado eu vou a São Paulo, pelo menos nesse começo, até eu me adaptar direitinho à cidade aqui. Mas não tem. Eu acho que a minha vinda para São Paulo amainou um pouco essa corujice toda, entendeu? Vinda para o Rio, né? Baixou um pouco a bola da família, porque ficava aquela coisa de... Então tinha paparico mesmo, né? Tinha. E o que você faz, hein? Qual é a sua distração, o seu hobby? Olha, eu tenho uma vida esquisita, Paca, né, Lúcia? Porque eu trabalho à noite. Eu entro na TV às 5 da tarde e vou sair de lá após o telejornal. E saio de lá com uma descarga de adrenalina no sangue, que é uma coisa incontrolável. Eu não consigo sair de um telejornal e cair na cama direto, por mais cansado que eu esteja. E fatalmente saio cansado de lá. Então, o que se faz, e o que a equipe do Jornal da Globo faz normalmente, é dar um tempo depois do jornal, vai ali para o lado,
pro barzinho, bebe alguma coisa, janta. Normalmente a gente janta depois do jornal, porque antes não dá tempo. Aí não dá para dormir porque jantou, não é isso? Não, aí dorme-se. Dorme? Dorme-se. Agora dorme-se até sabe lá Deus que horas, né? Então, eu hoje, por exemplo, acordei, era meio-dia, e ainda acordei ao meio-dia porque sabia que tinha que vir para cá, não podia parecer muito inchado, e eu fracassei. Eu notei agora há pouco pela olheira que eu fracassei na minha intenção. Mas o fato é que eu tenho uma vida esquisita. Eu vivo que nem uma coruja. Fico muito mais acordado durante a noite do que de dia. O que você está querendo dizer com isso? Está dizendo para as meninas isso? Não, eu estou dizendo para você, que foi quem fez a pergunta. Ou quem disse, quiser me namorar, ou namora... Eu não sei que horas namora. Ah, mas... Que horas namora? É difícil. Vai namorar o quê? Meia-noite? Porque às vezes aquele jornal é até tardíssimo. Mas aí depende da vida que tem a namorada, né? Namorada é tarde. Ainda ontem eu estava conversando sobre isso com o Marcelo Matti, o editor-chefe do Jornal da Globo, lá na Globo, falando sobre isso. Que é difícil. Ele é casado com uma repórter da TV Globo, a Isabela Scalabrini, e os dois têm horários conflitantes. Então, eles estão administrando isso, tentando administrar isso. E administram com alguma competência, porque os dois trabalham na televisão, então entendem esse problema de horários. Agora, eu fico imaginando, se eu me casasse com uma médica, por exemplo, o drama que ia ser, né? É a música do Chico Buarque, ela é dançarina e eu sou funcionário. Né? Só que ao contrário. Né? Quer dizer, eu seria o bailarino e ela funcionária, porque eu sairia da televisão tarde, quando chego a pessoa já deve estar dormindo. Então, o ideal é que o envolvimento emocional de um profissional de televisão que trabalha nesse horário se dê com alguém que trabalha em televisão nesse horário também. Então, o caso do Eliakim e a Leila é típico, né? Quando ela e dá certo por causa disso. Hoje atrapalhou tudo. Não sei se atrapalhou. Também não sei, eu não sei. O que houve ali direito, até hoje eu não sei. Mas a gente vai saber, né? Foi ótimo, né, conversar com você. Um prazer ter você aqui.